Dona Cosi, Dona Cosi, Dona Cosi. Senhora Dona Anica, venha abaixo ao seu jardim. Venha ver as costureiras a fazer assim. Venha ver as costuras. As costureiras. Assim, sim. Hã? Sim. Tinha mais. E assim se Pois faz sim, o Vanderdinho contigo. Pois é, olha, primeiro que tudo, é sexta-feira. Sextou! Sextou. Chega. E é uma sexta-feira especial porque nós também vamos dizer um adeus muito breve. O Vamos Todos Morrer vai de férias, que os mortos também precisam. Ah, espera, eu também vou. Los muertos precisam de descansar, como las nuestras abuelas, pelo menos são dulces. Nós voltamos, claro, em setembro, como sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. E por falar em férias, escutemos então uma música que fala precisamente do verão. Isto parece o verão, mas é quando eu levei ainda a semana passada com uma onda De calor. Levar com uma onda nas de calor. fuças. Mas é o verão para o espírito do nosso morto de hoje. É assim que ele chama esta sua composição. Porque neste dia estamos em 1741 e morria em Viena. Ai, que bom Viena. sítio. Bom sítio Que para bom se... sítio. Viena. Fui ao jardim zoológico, vi leão, vi... Serpente e Viena Viena. também. Giro. Ele morreu aos 63 anos. Mais Olha, ou menos. Está mais ou menos dentro, não está? Podia ter vivido mais um ano, podia ter morrido menos. Falamos do compositor veneziano António Vivaldi. Bivalves. Adoro. Vivaldi. Que compôs Ameijoa, Barbigão. Sim. Vivaldi. Compôs esta coisa incrível. Incrível. O Harry Styles, à altura. O Harry Styles à altura completamente. Mas foi um bocadinho sim. Pois, claro. António, ou Tó, vamos chamar-lhe Tó. Tó, por favor, Viva. claro. Tó vivas. Estou vivas, estou vivas. Estou vivas é o que interessa. O resto é chapa. Ele nasceu em 1678 em Veneza. Nós até já falámos aqui desta cidade não há muito tempo. É uma cidade que há em Itália, tem imensa água. Que na altura era uma república independente. Eles andavam lá, eles é que mandavam lá na casa deles. Os pais eram duas pessoas. Ah, Acontece Uau. muito. Podiam ser 3 ou 4 ou podia mais. ser uma pessoa e Se uma fosse outra espécie. Não, podiam ser mais que uma pessoa, se for 3, 4 ou 5, se a mãe fosse uma cadela ou uma gata. Na verdade, exato. eu fui ler isto. Tem um nome científico e tudo. Poliginandria, que é quando uma fêmea tem crias de vários machos. É uma estratégia de reprodução que aumenta o quê? As chances de fecundação das fêmeas. Acontece em espécies de aves e também de vários répteis. Isto é saber, isto é conhecimento. A salamandra, por exemplo, pode acontecer. Mas é mais comum, claro, em mamíferos, dos mamíferos que tenham várias crias na mesma... Isto é a propósito também. Cada uma destas crias, claro, tem sempre um único pai, geneticamente. Na verdade, até fui ver mais. É muito raro, é uma condição raríssima, mas pode acontecer nos humanos no caso de gêmeos. Chama-se isto superfecundidade heteroparental. Não foi o caso, porém. O nome assusta um E bocadinho. esta introdução foi para falar também de Vivaldi, coitadinha. Muito Já lá bem. está e não se pode defender. Parece que o miúdo, agora se ela tentou ou não, isso já não sei dizer. Parece que o miúdo, que era muito doentinho, era assim enfesadinho e Sim, doentinho, sim. diz-se que ele sobreviveu, ou no dia em que nasceu, ou já era mais criança, a um terrível tremor de terra que houve Uau. em Veneza. Aquilo abanou tudo. E Caiu o uma Tó- viga na tola E do o Tó Tó. fugir para lá fora. Pode ser mito, era pequenino. E Pois. pode ser mito. E a mãe, por ele ter salvado daquilo, dizem que foi no parto. Talvez não. Aliás, talvez não saiba, não. Sabe-se que não foi, porque há registros de quando é que são, quando é que ele nasceu e quando é que houve. Mas parece uma giro, terra. assim. Sim, tem mais bom. graça a contar. Sim. Bom, mas diz, a mãe insistiu que ele fosse padre, fez uma promessa que ele ia ser padre. Então era para espiar os seus próprios pecados da super. Claro, claro. Heteronormativa. Heteronormativa. Procriação heteronormativa. Bom, ele foi mesmo, não sei se sabiam isto, é verdade, ele foi ordenado padre aos 25 anos. Muito pouco tempo depois, ele vai ser dispensado dos seus deveres do sacerdócio, de dar missa e tudo, porque demonstrou ter pouca vocação. Quer pela sua personalidade muito excêntrica mesmo. É uma dessas personagens, o Vivaldi, larger than life, maior que a vida, é mesmo tipo awesome. Quer pelo seu penchant, pelo sexo oposto. E não vou garantir que bêbado, até não pelo próprio. Numas festas daquelas em cima de uma coluna, uma Pois. pessoa
no Bergamo. O barulho das luzes. Exatamente. Claro, lá quem é que é. sabe lá o que é que está a fazer. Mas o que é que interessa quem é, não é? Exatamente, quem é? Who's counting? Hold my beer. Mas ele vai ser padre até ao final da vida, é mesmo verdade. Antes disso que drogado, claro, não estamos aqui a fazer a apologia da droga, portanto, se quiserem seguir uma vocação, mais vale a vocação de padre do que a vocação de, Pois, claro. de dar a chorar os pais e os amigos. Dura mais, pelo menos também. E foi, mas é dedicar o seu tempo, que os padres também têm bastante livre, para o beijinho. Por acaso sei que está pelo menos um padre que nos ouve religiosamente. E é um padre incrível e não merece nada estas brincadeiras que estamos a fazer. Um grande abraço para ele. E foi dedicar o seu tempo, é verdade mesmo, ouve Sim. todos os nossos Acredito. episódios. Um beijinho. Sim, mesmo. E vai dedicar o seu tempo à sua paixão, que é, claro, a música. E ao seu instrumento, que é, claro, o violino, Ana Markel. O violino, Ana Markel. Eu estava mesmo a ver. Estava mesmo a Ah, ver. queria ver para ti, claro. Eu acho que ele já põe ali nos seus apontamentos, põe a obrigado. bold, Sim, sim. que é tipo, ou então põe simplesmente olhar nos olhos de Ana Markel. Secção para Ana Markel. Sim. Naipe para Ana Markel. Exatamente. Era o violino, sim. Ele foi um enorme virtuoso do violino, um dos grandes violinistas do seu tempo. E, claro, um expoente máximo do barroco, que era o estilo da época, como compositor. É um grande compositor. Era o que estava a bater na altura. Era o barroco, toda a gente queria Sim, barroco. tudo. Era tudo barroco. Vamos ouvir uma das primeiras composições dele com apenas 7 anos. Hoje foi domingo e fui passear com os pais à feira popular, mas não foi nada divertido. Fomos andar na montanha russa e a mãe sentiu-se mal disposta e vomitou o arroz de marisco e o vinho carrascão para cima de toda a gente. Acabámos corridos da feira à pedrada. E é Esta por é a isso que eu sua- gosto muito da minha mãe. Esta foi a primeira composição do Vivaldi e tinha apenas 7 anos. É uma composição. Que estúpido! Giro, muito giro. Muito giro. Claro que foi a mentira, isto é mentira. Oh, não! Apanhei-vos! São composições musicais e extremamente prolífico. Ele deixou-nos muitas centenas, talvez 600, 700 peças. Sim, era uma mesa toda quando montaram aquilo É tudo. tipo Legos. Ali Legos, para a sala toda. Coitadinho do homem. E a parte mais curiosa é para quem é que ele as compunha. Claro, ele teve alguns patronos aristocratas, como era costume, esses mecenas dos artistas em geral e dos músicos em particular, mas a grande maioria das suas composições, 500, são para a instituição onde ele trabalhava. E onde trabalhava ele, falo do Pio Ospedale della Pietà, para onde ele entrou como professor de violino, originalmente. E que instituição era esta? Era um dos 4, sei que vocês vão gostar desta história, era um dos 4 orfanatos de Veneza que acolhia, claro, órfãos. No caso, meninas órfãs. Ele trabalhou lá 40 anos, quase 40 anos, foi subindo de posto até se tornar, digamos, uma espécie de diretor artístico, ou pelo menos o maestro máximo dali. Mas sempre com grandes tensões com os outros professores e com as freiras também, que geriam aquilo, que era gerido por freiras, pela sua feitio, pela personalidade, pela sua característica. Ora, este Pio Ospedale della Pietà, por esta altura, e na verdade os outros orfanatos também de Veneza, tinham-se tornado famosos pelas suas orquestras femininas, todas formadas pelas próprias meninas do orfanato. Raparigas, não é só crianças pequeninas. E é para elas que ele compõe grosso da sua obra, 500 peças para estas raparigas. E eram famosas mesmo. Elas davam concertos memoráveis, vinha gente de toda a Europa para ouvi-las, geralmente aristocratas, não é? Claro. Para viajar. Claro, e daqui saíram algumas das melhores intérpretes do seu tempo, cujo nome, infelizmente, o tempo apagou. Pois. Não apagou todas, consegue-se encontrar algumas. Nenhum de nós ouviu falar, eu também não tinha ouvido falar. A importantíssima violinista no seu tempo, só dizer aqui o nome dela, Chiara della Pietà, ou a compositora Ágata della Pietà. Uma característica, elas todas tinham, Todas do orfanato. porque era claro. o apelido, ele ganhava o apelido do nome do orfanato. Claro, não sabemos quem são elas hoje, mas foram muito famosas no seu tempo, e isso é bonito também sabermos isso. A formação era tão exigente ou mais do que em qualquer conservatório. Mesmo, era uma escola de primeira água de escola e depois também concert hall, se quiserem. Sim. As meninas eram deixadas na roda. Ou seja, à porta do convento, lá deste sítio, eram ou filhas de pobres ou filhas
de nobres, mas ilegítimas, que acontecia também às vezes, claro. Aconteceu nisto em conventos por toda a Europa. A Igreja Católica manda que se faça isso, que se faça uma roda, onde punhas literalmente o bebê, rodavas a roda e o bebê ficava do lado de dentro. As pessoas iam às vezes à noite, cobertas do anonimato, claro. Cá em Portugal também houve, chamava-se Roda dos Expostos, precisamente. Começou na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e depois as crianças eram ou criadas lá ou entregues a quem as criasse. Há até um escândalo, uma história, hei de trazer aqui mais detalhada. É uma mulher que recolhia bebés na roda de Coimbra, usava nomes falsos, ia cada vez lá a buscar um, e depois matava-os, para ficar, ela ia lá buscá-los para ficar com o enxoval, que eram 600 reis, devia ser bastante dinheiro nesta altura, estamos no século XVIII, não é? Ela terá matado 33 bebés. Foi um escândalo muito grande na altura, não é? Ela foi enforcada em Coimbra, em 1772, tinha ela 22 anos, e foi a última mulher a ser executada em Portugal. Uma curiosidade. Lá no hospital, as meninas que demonstrassem inclinação artística, desde pequeninas, eram treinadas e depois passavam a fazer parte da grande orquestra incrível. Só mulheres, só mulheres. Grande colheita que ele tirava daí, claro. Sim. Claro. Às tantas começou a ser uma escola, não sei se não iam lá abandonar os filhos, mas também provavelmente podiam entrar também. Pai, o miúdo tem tanto jeito para Eu amo aquela criança. Vou deixar... Eu amo aquela criança mesmo. Vou deixá-lo lá. Mas é incrível. E é a importância de tu cultivares também esta. Claro. A orquestra tinha sempre 40 músicas, as melhores, como já contei, e também, como já contei, davam concertos atrás de umas grades, como é normal nos mosteiros fazer-se isso. E ia maravilhando toda a gente. O Rousseau, o pai da Revolução Francesa, por lá passou e deixou rasgados elogios quando lá esteve. Apesar de ser muito antiga, isto tinha sido fundada no século XIV, foi neste século XVIII que ela teve o seu apogeu, graças, claro, ao nosso morto. Ao talento dos intérpretes, com certeza, junta-se a música arrebatadora que ele compunha e que também as fazia brilhar ainda mais. É muito curioso para quem gosta de música e percebe de música reparar como nas suas composições ele dava destaque a um instrumento, ou o oboé, aqui não sei o quê, aqui o coisa, que devia seguir o talento das raparigas para quem ele compunha isto. É muito interessante fazer esse jogo, quase um puzzle ao reverse, de como estava a expor as capacidades e o talento de cada uma destas raparigas. Sim. Não é que ele não tenha composto fora da escola, ele compôs também muito. Ele viajou pela Europa como músico, ele era sobretudo conceituado como violinista, compôs óperas, mais de 50 óperas, concertos para muitos instrumentos, música coral, o Caraças também é dele, o Caraças. Passou um tempinho em Viena, a convite do Imperador, e é lá que ele compõe a sua obra mais famosa, As Quatro Estações, estamos a ouvir, como já dissemos, o Verão. E como é que foi o final da vida deste compositor barroco tão amado, tão respeitado, tão requisitado no seu tempo, quer como compositor, quer como violinista? Uma porcaria de Um filme. lixo. Ora, não fomos nós que inventámos as modas, nem é só no nosso tempo que elas existem. É da natureza humana, nós cansamos. Agora já ouvimos, agora queremos ouvir o que vem a seguir, o que vem a seguir, o que vem a seguir. Já não batia. A novidade, tal e qual. Mesmo que depois vamos redescobrir o passado e aí percebemos quão intemporal aqui é. E intemporal é uma das definições da palavra clássico, precisamente. Claro, quando a moda dele passou, a estrelazinha dele apagou-se, ele mudou-se para Viena, onde tinha provavelmente amigos, e morreu pobre, esquecido e até sozinho. Foi assim que ele morreu. Claro, hoje nós sabemos que ele haveria de voltar ali no início do século XX, que é quando volta a ser redescoberto, e é até quando redescobrem as suas partituras. Imagina encontrar uma caixa ou um baú onde estava lá grande parte da sua obra. Também um clássico, não é? É verdade. E é aí que ele vai ganhar o lugar entre um dos grandes compositores de sempre. Até porque a música dele continua a viver em muitos compositores que ele influenciou, discretamente para nós, mas que as pessoas sabiam bem da sua influência. O caso mais notório, o seu contemporâneo Johann Sebastian Bach, que curiosamente morreu também neste dia, 9 anos depois, que foi o nosso morto do ano passado, se quiserem ver esse episódio. Resumindo, há qualquer coisa de estranhamente romântico nesta ideia de alguém que foi tão famoso que nós consideramos unanimemente um gênio ter morrido pobre e em relativa obscuridade. Mas como eu já expliquei, não é romântico. É barroco, seus burros. Barroco. O Vivaldi morreu faz hoje 282 anos. Boas férias, Huguinho!